Nós vamos contar porque muitos brasileiros estão atravessando a fronteira de Roraima para tentar a vida na Guiana. O país tem uma forte influência africana e indiana e o governo por lá investe fortemente na educação. Para chegar a Bonfim, fronteira com a República Cooperativista da Guiana, saindo de Boa Vista, capital de Roraima, o acesso por terra é pela BR-401. A distância é de 125 quilômetros, algo em torno de 1 hora e 30 minutos. O município tem 10.591 habitantes. Fica na fronteira entre o Brasil e a Guiana. A primeira cidade da Guiana pelo acesso do Brasil é Letem. Uma pequena cidade tem em torno de 3.000 habitantes. Mesmo pequena, atrai muitos brasileiros, devido aos preços dos tênis, confecções e eletroeletrônicos. A cidade em si ela é uma cidade parecida como o interior, mas o comércio vale a pena a gente vir. O preço é bem acessível do que como em Manaus. A colonização da região das Guianas, ou Amazônia Caribenha, data do século XVII. De acordo com historiadores, a ocupação desta região foi dividida em 5 Guianas. Guiana Espanhola, atualmente Venezuela, Guiana Britânica, Guiana, Guiana Holandesa, Suriname, Guiana Francesa, Departamento da França e Guiana Portuguesa, Brasil, com parte do território entre os estados do Amapá e Roraima. O estado de Roraima tem uma tríplice fronteira, mas com diferencial das outras fronteiras da Amazônia. Toda esta área teve uma enorme diversidade de povos colonizadores, portugueses, espanhóis, ingleses, franceses e holandeses. Para o professor e doutor em História da Universidade Federal de Roraima, Reginaldo Oliveira, toda esta região é uma ilha. Defendemos a ideia de Amazônia como ilha, todo o território que no processo de colonização definiu a Ilha das Guianas, uma região dividida em 5 estados-nações. Se observarmos o mapa, por exemplo, podemos perceber a linha do litoral Atlântico Norte, desde o delta do Rio Orinoco ao delta do Amazonas, marcando a primeira margem das águas. Seguindo o caminho das águas, podemos continuar com a margem esquerda do Rio Amazonas, do Rio Negro, o Canal de Casquiare e a margem direita do Rio Orinoco, formando todo o território da ilha. As etnias predominantes na região são os Macuxi e o Apixana, herdeiros do conhecimento dos seus ancestrais, os Caribe e Aruaque. Esses povos indígenas tinham conhecimento dos caminhos e rotas entre o litoral, as serras e as planícies deste vasto terreno amazônico. Várias vias de atalhos que facilitam o destino da viagem, informação que foi repassada de geração a geração. Conhecendo melhor o lugar, encontramos pessoas que falavam português e inglês, a maioria com histórias de vida nos 2 países. Lucy, cozinheira em Rockville, nome usado na Guiana. No Brasil, o nome? É Lucélia. Em inglês, o nome dele é? My name is Hilbert John. No Brasil, ele tem outro nome. Meu nome é Gilberto Laurino. Gilberto explica que gosta de trabalhar no local e lhe agrada a forma como é dividida a carga horária. Trabalho por 15 dias aqui. Depois de 15 dias eu fico lá em casa, cuidando das minhas coisas, minha roça também. Uma das dificuldades atuais para a ligação econômica do Brasil com a Guiana é a estrada que liga Letem até Linden. Ao todo, são 459 quilômetros, uma média de 15 horas de viagem. Mas na época de chuva, o trajeto fica ainda mais difícil e demorado, cerca de 18 horas. Na estrada de Letem a Georgetown, várias surpresas, e uma muito similar na fauna do Lavrado, no norte do Brasil. Um tamanduá-bandeira. A vegetação diferente do estado de Roraima, um vale de lírios, mas o personagem muito comum nas savanas tropicais da Amazônia. No dia seguinte, chegamos à cidade de Georgetown, capital da Guiana, localizada na costa do Atlântico, na foz do rio Demerara.
Georgetown concentra as principais decisões políticas e econômicas do país. Com uma população estimada em pouco mais de 200 mil habitantes, está inserida no CARICOM, um bloco de cooperação econômica e relações industriais, visando o desenvolvimento das 15 ilhas do Mar do Caribe. A sede do CARICOM é em Georgetown. Durante anos, o comportamento empresarial da Guiana foi de costas para o norte brasileiro e de frente para o Atlântico. Quando a gente estuda um pouquinho da história da política externa dos dois países, observa-se que o interesse nacional desses dois Estados-nações nunca antes tinham se encontrado. O país da Guiana, a maioria da sua população está centrada na área norte do país, então ela é mais voltada para o comércio com o Caribe, com os Estados Unidos, com o Canadá, com a Europa, a Inglaterra principalmente. A Guiana reúne um conjunto de tradições religiosas. A igreja de maior simbolismo do país é uma igreja católica anglicana, construída toda em madeira, sem nenhum prego. Tem como religiões dominantes o cristianismo e o hinduísmo, sendo que 57% são cristãos e 28% são hindus. Aproveitamos a nossa permanência na cidade para visitar um templo hindu. Em termos comparativos, podemos dizer que o Brasil e a Guiana estão mergulhados em um universo de contrastes, mas cada país com sua singularidade. O Brasil é a 7ª economia do mundo, já a Guiana tem a menor economia da América do Sul. Em contrapartida, enquanto no Brasil mais de 14 milhões da população não sabem ler e nem escrever, na Guiana, 92% da população é alfabetizada. O autônomo Leonel Gomes, que com muita dificuldade luta para fazer o pequeno empreendimento crescer, afirma que o idioma ainda é a maior barreira a ser superada. É difícil falar o inglês, mas a facilidade de trabalho e a oportunidade de chegar no lugar certo na hora certa, né? A guianense Márcia King fez o percurso inverso. Há 20 anos, ela deixou a Guiana para viver no Brasil, trazendo na bagagem um pouco dos costumes da mulher guianense. Atualmente é proprietária de um salão de beleza. Investiu no estilo Rastafari. Lá eu nem trabalhava, né? Era dona de casa lá na Guiana. E vindo aqui, a gente vê pelo menos eu estou vendo a vida com outros olhares, onde eu posso, né? Eu podia trabalhar, descobrir um talento que Deus deu, né? Então, profissionalmente foi muito, muito bom para mim. Um passo importante para o Brasil como corredor de exportação através da posição estratégica do estado de Roraima será a concretização do Porto de Águas Profundas na Guiana. Constatamos que a obra já está em andamento, sob responsabilidade da indústria Gran Canal e o governo da Guiana. O projeto está na fase inicial, que compreende uma limpeza da área. No segundo momento, toda a extensão será compactada e haverá instalação de drenos verticais. O terreno terá novamente outra carga de areia. Depois, todo o espaço será assentado com concreto e nivelado. Serão instaladas vigas fixas com capacidade de sustentação do deck. Posteriormente a esta fase, será a concretização do porto marítimo. O governo da Guiana está trabalhando ousadamente no Porto de Águas Profundas, na cidade de Nova Amsterdã. Não vai servir só a Guiana, mas também ao Brasil, particularmente Manaus, a Boa Vista e adiante. Um mar de águas escuras com possibilidades claras para o extremo norte do Brasil. Uma Amazônia caribenha com a cara de um povo diferente e igual. Semelhanças traçadas de um povo de origem milenar. Histórias desenhadas em trilhas que ultrapassam dados oficiais. De uma fronteira de 964 quilômetros. Um povo amazônico, de países diferentes. De um lado, uma sutil formalidade inglesa. Do outro, uma identidade diversa, todos inseridos na biodiversidade, com uma localização com privilégios naturais, distantes das grandes decisões, cercada de potencialidades, em busca de descobertas.